A Secretaria Municipal da Educação de Assis tem a convicção de que uma cidade sem memória não conhece seu presente e não pode vislumbrar e nem construir seu futuro. É uma cidade sem perspectivas, sem pontos de referência, sem identidade e sem metas a alcançar. O trabalho que hoje vem a público é fruto da busca contínua da história da ocupação do Oeste Paulista, empreendida pelo autor Luiz Carlos de Barros. É fruto de seu constante bater na porta de antigas e tradicionais famílias de Assis à procura de fotos inéditas. Algumas verdadeiras relíquias que ora são publicadas, revelando importantes fragmentos de nossa história. Algumas das fotos que ora vêm a público estavam bem preservadas em arquivos particulares, os chamados álbuns de família. Outras estavam danificadas, rasuradas e envelhecidas pelo tempo. A estas, dedicamos o trabalho de restaurá-las, sem, entretanto, danificar a veracidade histórica de cada cena. Para isso, viajei muito. Estive em Botucatu, Campinas, Campos Novos e São Paulo e até em cidades de outros estados, como Baipendi, em Minas Gerais, onde nasceu o capitão Francisco de Assis Nogueira. Em um trabalho que durou cerca de 8 anos, consegui reunir mais de 5.000 fotos antigas de Assis e da região do Vale do Paranapanema. Foi um trabalho exaustivo, porém gratificante, em que pude conhecer habitantes pioneiros de Assis e seus descendentes, além de moradores que na cidade se fixaram e aqui constituíram famílias e permaneceram através das décadas. O Luiz Carlos de Barros, ele é um garimpeiro da história do povo de Assis. Com tanto amor e dedicação, entra na história de Assis, vai nas casas, procura fotos. O nome de nossa cidade nos remete à pequena Assisi, no centro da Itália, onde nasceu Francisco Bernardoni no ano de 1182. Este morreu em 1227, tendo sido canonizado apenas alguns anos após a sua morte como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis transformou-se em um dos principais santos da Igreja Católica e nome comum no seio da população cristã. Coube a um desses cristãos, o capitão Francisco de Assis Nogueira, a primazia de fundar nossa cidade ao doar terras para o erguimento do patrimônio do Assis. O padre Paulo de Maio recebeu a outorga das terras em nome da paróquia de Campos Novos de Paranapanema, a qual pertenceria o novo patrimônio. Em 1912, a pequena igreja de pau a pique, erguida onde hoje se localiza a catedral, foi substituída por outra de madeira serrada. Seus ofícios religiosos eram celebrados pelo primeiro padre da cidade, o padre Francisco Seródio. Por esta época, Assis era o último posto avançado em direção ao oeste paulista. A única via de acesso era a estrada boiadeira, que se estendia de Botucatu às barrancas do Rio Paraná. O velho carro de boi e os tropeiros eram os únicos meios de transporte a percorrerem a antiga boiadeira. Na foto, um de seus pontos de pouso, onde mais tarde se ergueu o Hotel Lopes e posteriormente o Santa Rosa Hotel. Em 1914, a empresa José George estendeu até Assis a estrada de ferro Sorocabana. A foices, machados e enxadões, foi então aberta uma picada ligando o local em que seria construída a primeira estação ferroviária à Capela do Patrimônio. Mais tarde, a rústica via seria denominada Avenida Rui Barbosa, e a primeira estação ferroviária foi inaugurada festivamente em 1915, com a presença das principais autoridades locais e visitantes. Em 1926, foi substituída pela que se mantém até os dias atuais, embora desativada como estação ferroviária, abrigando o importante segmento da FAC.
A chegada da ferrovia em Assis é reconhecida como o primeiro fator a transformar a cidade em polo regional de desenvolvimento. Lecionando em suas próprias residências, o capitão Francisco Rodrigues Garcia e a senhora Alice Feitosa foram os primeiros professores de Assis. O ensino oficial surgiu em 1917 com o nome de Escola Isolada de Assis. De início funcionava no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Sebastião da Silva Leite, mudando-se depois para um barracão de madeira, onde hoje se localiza o Centro Cultural Dona Pimpa. Seus primeiros professores foram Judite de Oliveira Garcês para a classe feminina e Leão Álvares Lobo para a classe masculina. Tal escola daria origem ao Grupo Escolar Dr. João Mendes Júnior, nosso primeiro grupo escolar. Em 1915, Assis foi levada a Distrito de Paz e o cartório foi instalado na casa de seu próprio escrivão, o capitão José de Freitas Garcês. Em 1968, o velho casarão de pau a pique de nosso primeiro escrivão foi doado para albergar o Museu Histórico de Assis. 2 anos depois, Assis se emancipava como município por desmembramento de Platina. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores foram instaladas em 1918 na Praça da Catedral, na residência do Dr. João Teixeira de Camargo, nosso primeiro prefeito. Essa foi uma sessão solene da Câmara em 1920. O Dr. Licurgo de Castro Santos, futuro prefeito de Assis em 2 oportunidades. Pedro de Freitas Garcês, o Peroca, engenheiro e agrimensor da cidade, e o Dr. Smith de Vasconcelos, o primeiro juiz da comarca de Assis, podem ser identificados na foto. A comarca foi instalada em 1919 e neste prédio foram instalados o Fórum, a Delegacia de Polícia e a Cadeia Pública. Em 1919, surgia também a Santa Casa de Misericórdia de Assis, que contava com um único médico, o Dr. Licurgo de Castro Santos. Na foto, uma cirurgia de amputação, a primeira realizada naquele nosocômio em 1921. Na década de 1920, Assis passou por grande expansão. A Avenida Rui Barbosa recebia as primeiras construções. Surgia o primeiro prédio em 2 pavimentos, na esquina com a Rua Capitão Francisco Rodrigues Garcia. O senhor Francisco Roselli abria a Ford, a primeira concessionária de Assis. No lado direito, no sentido Catedral-Estação, já era possível verificar os postes da energia elétrica, que também chegava a Assis, pelas mãos do empresário José George. A energia elétrica era proveniente de geradores termoelétricos instalados na Rua Cândido Mota, onde hoje se ergue a Secretaria da Ação Social. Os Mercadantes chegaram em 1917 com o seu patrono Pedro Mercadante. E com essa loja de comércio, vendia de tudo, até trator. O primeiro trator que chegou lá, marca Coxchute, foi vendido por João Fracasso, lá na Água do Caçador. Casa Mercadante era representante do Banco do Brasil em Assis, como também do IAPTEC, recebia os impostos, correspondência, fazia o papel de correio, correspondência desses fazendeiros do norte do Paraná, chegavam tudo na Casa Mercadante. Também na década de 1920, inicia-se a construção de nossa primeira catedral, a qual vai se ampliando gradativamente, conforme a sequência de fotos. Em 1928, foi criada a Diocese de Assis e no mesmo ano teve início a construção do Palácio Episcopal. A obra foi dirigida pelo padre Davi Corso, uma das principais personalidades dos primórdios da cidade e que aqui chegou em 1926 e aqui morreu em 1949. Também as primeiras igrejas ditas protestantes foram instaladas em Assis nas décadas de 1920 e 1930.